Olá a todos, eu sou Luiz Alves e eu vou apresentar minha dissertação do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da UFPR, com a orientação da professora Rosana Rocha e o título Influência da resistência biótica sobre o mexilhão Mitilo galo provincialis, invasor recente no litoral sul brasileiro. Eu realizei minhas atividades de pesquisa na maricultura de Santa Catarina. A maricultura é uma atividade de grande importância econômica, tanto para o país quanto para o estado, com uma produção em 2017 de 13.699 toneladas, sendo o foco a produção do bivalve perna-perna. Na atividade da maricultura existem as cordas coletoras, que essas cordas elas ficam no mar, onde ocorre a fixação dos bivalves para crescimento. Nos últimos 5 anos, aproximadamente, os maricultores locais têm relatado o aparecimento de uma espécie diferente do que eles conhecem, que vem disputando espaço com a espécie local produzida, o perna-perna, e vem diminuindo a produtividade total. A espécie foi identificada como Mitilo galo provincialis, uma espécie nativa do mar Mediterrâneo e, portanto, uma espécie invasora no estado de Santa Catarina. Além do município de Bombinhas, ela também foi encontrada no município de Florianópolis e no município de Palhoça, só que em quantidades menores do que o município de Bombinhas. Os maricultores locais têm chamado essa espécie de mexilhão preto. O Mitilo galo provincialis é reconhecido como uma das 100 piores espécies invasoras do mundo, tendo registro de invasão na África, na Argentina, na Nova Zelândia, entre outras regiões. E é uma espécie de rápida dispersão pelo ambiente, com alta taxa reprodutiva, e um crescimento acelerado e alta resistência ambiental, tanto na dessecação quanto mudanças de temperaturas. Para a América do Sul, nós temos o registro de 3 gêneros do grupo Mytilus: Mitilo galo provincialis, invasor, o Mitilo platensis na Argentina e o Mitilo chilensis no Chile. Mas exatamente o que é uma espécie invasora? A espécie invasora é uma espécie que alcança um novo ambiente ao qual ela não ocorria anteriormente e causa algum impacto ecológico, ou seja, quando diminui as espécies nativas, ou um impacto econômico, quando afeta espécies de interesse comercial, como é o caso da própria maricultura. A chegada de espécies em um novo ambiente se dá quando elas ultrapassam barreiras naturais, que podem ser aceleradas pelas atividades humanas, como, por exemplo, para o ambiente marinho, a navegação, tanto vindo no casco do navio quanto na água de lastro os organismos que são transportados de um ponto a outro. Uma outra atividade é a própria maricultura, ou o cultivo de espécies de interesse comercial. Essas espécies são invasoras e acabam alcançando o ambiente natural e sendo de controle. E uma outra atividade que influencia bastante a chegada de novas espécies são organismos, espécies ornamentais, animais de estimação que são espécies invasoras e também alcançam o ambiente natural. E para o meu trabalho de mestrado, eu tive alguns objetivos. O primeiro objetivo seria testar a hipótese da restrição comportamental, ou seja, os predadores testados eles não se alimentariam da espécie invasora, teriam uma recusa total. E para isso eu utilizei 2 grupos de predadores. O primeiro são peixes, como por exemplo o robalo, mas eu utilizei de forma geral peixes, em atividade natural, na maricultura. E o segundo grupo de predadores são os gastrópodes, mais especificamente a Strammonita brasiliensis, que é a espécie reconhecida como uma das principais predadoras de bivalves em ambiente natural, o coção rochoso. Então eu testei se eles teriam recusa ou não. E um outro objetivo seria a resistência biótica, e dentro dela outros objetivos específicos, como por exemplo a hipótese da suscetibilidade aumentada, ou seja, os meus predadores vão ter uma preferência alimentar pela minha espécie invasora. Essa preferência pode ser dada pelo predador ser muito rápido em capturar a presa, ou a presa ter uma defesa muito fraca e pouco eficiente ao ataque do predador, ou pela abundância de presa disponível, entre outras formas. E então eu também testei os 2 tipos de predadores, a Strammonita e os peixes. E além disso, dentro da resistência biótica, eu testei a resistência da comunidade como um todo, ou seja, a competição. E para isso eu selecionei o perna-perna, o bivalve competidor direto, tanto na maricultura. E testei a competição entre os 2 bivalves, o invasor e o local. E além disso, um outro objetivo seria averiguar se o Mitilo galo provincialis já invadiu o ambiente natural, ou seja, os costões rochosos próximo à maricultura, onde ele já foi registrado. Então, vamos começar primeiro com o gastrópode, a Strammonita brasiliensis. Precisamos identificar se ela reconhece ou não o bivalve invasor. Então, para isso, nós definimos uma metodologia para a percepção de sinais químicos na água do predador em relação às presas. Utilizamos aquários de 30 litros com condições controladas
E nesses aquários eles eram divididos, sendo 2 corredores. Em um corredor nós adicionamos 6 indivíduos ou de perna a perna ou de Mitchell galoprovincialis, um predador no lado oposto e, ao mesmo tempo, um corredor vazio. Isso nos diria, por exemplo, se o predador ele escolhe o corredor de forma aleatória ou ele reconhece algum sinal e reescolhe os corredores onde tem presa. Ao mesmo tempo, nós testamos quando adicionamos as 2 presas simultâneas, uma em cada corredor, e avaliamos o quanto o predador escolheria entre as 2 presas. Em paralelo, utilizamos essa mesma metodologia completa, utilizamos predadores que foram alimentados por 8 meses apenas com Mitchell galoprovincialis. Dessa forma, nós queremos induzir o reconhecimento, mostrar uma opção de bivalve disponível para ele, para ver se mudaria alguma forma o resultado. Então, esse é o meu aquário que foi o teste. Para questões técnicas, essa foto foi tirada sem água dentro, mas dos testes existe todo 30 litros de água. Em um lado nós temos a entrada de água sobre cada corredor, e do lado oposto a saída de água, onde ela é um pouco mais alta, mantendo sempre 30 litros dentro de água. Em cada corredor temos as 2 opções de bivalve na foto, mas existe também o experimento apenas com um corredor e um corredor vazio. A base sobre a entrada de água ela é 3 centímetros mais alta, então cria uma declividade, um fluxo contínuo de água, entrada e saída de água. Então é adicionado primeiro a água, depois os bivalves e por último o predador. E é contabilizado o número de vezes que o predador escolheu os corredores com presas ou o corredor vazio. E os resultados foram avaliados por um teste de Q quadrado. No primeiro gráfico, podemos observar que o predador ele reconhece sim os sinais químicos tanto de Mitchell's quanto de perna a perna, tendo escolhido predominantemente os corredores onde existiam presas. Quando comparamos com o teste que o predador foi alimentado 8 meses apenas com Mitchell's, os resultados foram semelhantes. O predador alimentado previamente também demonstrou escolher sempre os corredores onde existem presas. Ou seja, de uma maneira ou de outra, ele acaba reconhecendo algum tipo de presa no corredor, dentro do aquário, não escolhendo os corredores vazios. Ou seja, a sua escolha não é aleatória. E demonstrou que não existe uma diferença entre as 2 presas. Ele reconhece as 2. Ok, e quando colocamos as 2 presas ao mesmo tempo? Também, novamente, um teste baseado no teste de Q quadrado. Com o predador que não foi alimentado previamente, nós podemos observar que ele escolheu em valores similares tanto o Mitchell galoprovincialis quanto o perna a perna, ou seja, ele escolhe as duas espécies muito similarmente, não demonstrando uma preferência alimentar por nenhuma das 2. Quando comparamos com o resultado do predador Stramonites brasiliensis alimentado 8 meses com apenas bivalves invasores, os resultados foram semelhantes. 50% das vezes ele escolheu cada uma das presas. Ou seja, os nossos resultados mostram que existe um reconhecimento da espécie invasora e não existe uma escolha específica por alguma das 2, nem a local nem a invasora. Ok, já sabemos que existe um reconhecimento químico, mas como que é o comportamento de predação à espécie invasora? Ela pode recusar, ela pode ter uma preferência alimentar. Então, utilizando um aquário de condições controladas também, 10 repetições, um predador que foi induzido 6 dias de fome, ele ficou 6 dias separados, isolados. Dentro desse aquário foi adicionado 6 indivíduos ou de perna a perna ou de Mitchell galoprovincialis. E esse aquário foi observado durante os 5 dias após o predador ser colocado dentro. Dentro desses 5 dias foi contabilizado o tempo de encontro do predador até a primeira presa, até o primeiro indivíduo, o tempo de manipulação do predador para cada um dos indivíduos e o consumo total de indivíduos durante 5 dias. E foi comparado entre as 2 espécies. Essa comparação foi realizada pelo um teste T. Primeiro, para o tempo de encontro. Ambas as espécies, ambos os bivalves, o predador demonstrou um tempo de encontro muito similar, 110 minutos para o perna a perna para 130 minutos para o Mitchell galoprovincialis, não existindo uma diferença significativa. Quando avaliamos o manuseio, o tempo que o predador leva consumindo cada presa, os resultados também foram muito similares. 276 minutos para perna a perna e 285 minutos para Mitchell galoprovincialis, sem um resultado específico significativo. Quando avaliamos o número de indivíduos consumidos, temos uma diferença. O predador consumiu menos da metade de Mitchell galoprovincialis, 13 indivíduos, enquanto para a espécie local ele consumiu 29 indivíduos. Então existe sim um consumo elevado de espécies locais e não da espécie invasora.
Então levantamos algumas possíveis respostas. A primeira delas seria o ganho energético. O Mitilo Galo Provincialis, ele oferece uma maior quantidade de energia, portanto ele precisa consumir menos indivíduos para ficar saciado, enquanto com o perna ele precisa consumir cada vez mais para estar cheio. E levamos essa pergunta para a literatura. Quando comparamos, mesmo em diferentes regiões geográficas onde eles são produzidos, diferentes épocas do ano, a quantidade de energia oferecida para o perna e para o Mitilo Galo Provincialis não foi tão diferente assim. Não é suficiente para justificar o consumo elevado, mais do que o dobro de indivíduos no experimento. Então, a quantidade de energia oferecida não é a explicação mais plausível. Uma outra possibilidade seria a palatabilidade. O predador tem uma preferência, ele gosta mais de se alimentar de perna, e ele só consumiu o Mitilo Galo Provincialis por uma necessidade de sobrevivência. Ele precisa consumir porque ele está com fome. E essa resposta nós podemos obter no próximo experimento. No experimento anterior, nós avaliamos os indivíduos separadamente. Agora nós vamos avaliar o comportamento do predador com base quando as duas espécies de bivalves são oferecidas simultaneamente e também em condições controladas, num aquário de 30 litros e 5 dias de observação. Dentro desse aquário foi adicionado 6 indivíduos de perna e Mitilo Galo Provincialis, só que em quantidades manipuladas. Eu tive 3 tratamentos. Primeiro eu tinha um tratamento com 4 pernas e 2 mítilos, 3 indivíduos de cada espécie e 2 pernas e 4 mítilos. E contabilizei o consumo total desses indivíduos. Esse teste foi avaliado por um teste de Q quadrado. Nos 3 tratamentos eu tive consumo de ambas os bivalves, sendo que tanto no tratamento com 2 pernas e 3 pernas, o Mitilo Galo Provincialis foi consumido tanto ou mais do que o próprio perna. E apenas no último tratamento, que é onde eu tenho o dobro de indivíduos de perna, eu tive um maior consumo de perna. Só que, no entanto, isso não foi estatisticamente significativo ainda. Ou seja, o predador ele consome de forma geral, de forma generalista, ambos os indivíduos. O que ignora, ou melhor, não corrobora a nossa hipótese de palatabilidade. Existem as 2 opções de bivalves, ele consome as 2 opções de bivalves, sendo que durante todo o tratamento, sempre que o predador consumia um indivíduo, nós repomos esse indivíduo novamente para sempre manter as proporções inalteradas, então não foi porque acabou o indivíduo. O que demonstra que existe sim um consumo igual dos 2 indivíduos, portanto, uma estratégia generalista do predador, e não valida nossas 2 hipóteses iniciais, que o predador local ele poderia ter uma recusa ou ele poderia ter uma preferência alimentar pela espécie invasora. Não aconteceu nenhum desses 2. Então a possível explicação mais evidente ou mais aceitável seria o histórico de interação entre as espécies. O predador tem um consumo maior pelo perna, por ser uma espécie que ele já está acostumado localmente, é algo que ocorre normalmente para ele. Ok. O gastrópode, a estramolita, não foi nosso principal predador. Não controlou a espécie invasora. Mas e os outros predadores? Por exemplo, os peixes em ambiente natural. Então, para isso, nós fizemos um experimento em campo. Nós adicionamos 5 lanternas de cultivo de ostras na maricultura. Para efeitos, nós comparamos entre Bombinhas e a maricultura de Florianópolis, por exemplo. Essas lanternas foram amarradas, colocadas na maricultura a uma profundidade de 1 metro, e foi adicionado 10 bivalves de uma das espécies dentro de cada compartimento. Cada lanterna possui 4 compartimentos, sendo 2 expostos e 2 protegidos à predação. Os compartimentos protegidos à predação eles são importantes para uma forma de controle para poder validar nosso teste de que as mortes dentro do compartimento exposto estão ligadas à predação e não a condições ambientais. E essas lanternas então ficaram 30 dias na água. Essas lanternas, como vocês podem ver na foto, então existem os compartimentos expostos à predação, onde eles são abertos, para efetivamente existir uma fixação dos bivalves. Esses compartimentos foram fechados, foram submersos por 5 dias, e então, depois desses 5 dias, essas lanternas foram retiradas, foram abertos esses compartimentos e iniciou o teste então. Todas as comparações foram feitas por um teste ANOVA, e apenas uma morte ocorreu dentro do compartimento protegido, no município de Bombinhas, então as mortes no compartimento exposto à predação não foram ligadas a condições ambientais.
Quando comparamos para um teste ANOVA, existe sim uma diferença do consumo e das localidades. As duas mariculturas são diferentes. Para Florianópolis, onde a condição de bioinvasão é menos grave, está menos intensificada, existe um consumo muito mais elevado de perna a perna pelas espécies locais, pelos peixes locais, e uma quantidade menor de Mitilo galoprovincialis, que é bem diferente do caso em Bombinhas, onde as duas espécies de bivalves foram consumidas em números médios muito similares, não demonstrando uma preferência alimentar. De forma geral, nossos peixes se comportaram como uma forma generalista, eles não tiveram preferência ou recusaram a espécie invasora e não podem ser fatores definitivos no controle da bioinvasão, então. Então, de forma geral, nossos predadores não foram bons controladores biológicos ou efetivos controladores biológicos na resistência biótica. Um outro ponto importante da resistência biótica é a competição por recursos, por espaço ou por alimento. Novamente, um experimento em campo, nós coletamos bivalves de 40 a 60 milímetros e adicionamos 20 indivíduos em uma placa de granito. E foi registrado o peso e o tamanho antes do experimento. Essas placas de granito, então, possuem 20 indivíduos das duas espécies, em proporções manipuladas. Eu tinha 4 tratamentos, então. 100% perna a perna, ou 100% Mitilo galoprovincialis, placas com 75% Mítilos e 25% perna, 50% das duas espécies e 25% Mítilos e 75% perna, e comparei o peso e o tamanho entre as placas e entre as espécies. Essas placas, então, elas foram colocadas dentro de gaiolas protetoras contra predadores, justamente porque no meu experimento anterior eu já vi que existe uma pressão de predação, peixes se alimentam de bivalves no local, então isso mantém as placas protegidas. Todos os mexilhões foram marcados individualmente para reconhecimento após o teste, e essas gaiolas, as placas ficaram 30 dias submersas, e no 15º dia foi feita uma limpeza dessas gaiolas para retirar todo o material externo. Após o teste, todas as placas foram para o laboratório, foi feita toda a limpeza, os mexilhões foram medidos e pesados, e foi então feito o cálculo do crescimento e do peso proporcional ao tamanho original dos indivíduos. Então foi feito através de uma nova, toda uma comparação. Primeiro foi excluído todos os indivíduos fora da curva alométrica entre peso e tamanho por um teste de Malanobis, provavelmente por erro de registro ou anotação ou alguma coisa que ficava fora. E podemos observar então que, de forma geral, o perna ele teve um crescimento maior do que o Mítilos. Só que Mítilos teve um crescimento constante. Independente da quantidade de perna na placa, o crescimento do Mítilos não foi afetado. Ele crescia normalmente. Teve maior variação em alguns pontos, mas de forma geral ele não foi afetado. Só que ele afetava o crescimento do perna. De acordo com que eu vou aumentando a quantidade de Mítilos na placa, o meu tamanho proporcional vai diminuindo. Ou seja, de alguma maneira, o Mitilo galoprovincialis está afetando, está interferindo no crescimento do perna-perna. Quando avaliamos o peso adquirido, temos resultados semelhantes, por exemplo. Novamente, exclusão dos indivíduos fora da curva alométrica. Para peso, tanto o Mítilos quanto o perna tem variação bem grande entre as placas, entre os indivíduos, e não existe um padrão de perna ser mais pesado ou Mítilos ser mais pesado. Novamente, um crescimento constante, um peso constante para Mitilo galoprovincialis, não mostrando interferência direta. No entanto, mas para o perna, mostrando novamente interferência do crescimento, ou no caso do peso adquirido. Quanto maior a quantidade de Mitilo galoprovincialis nas placas, menor o peso adquirido do perna-perna. Principalmente quando tem 75% de Mítilos e 25% de perna, o perna tem um menor peso adquirido. De forma prática, isso é bem problemático para a maricultura, que é justamente o perna, que é a espécie de interesse comercial, que é cultivada no local e vendida, e exportada também. A espécie invasora está diminuindo a produtividade, está diminuindo o poder de venda, o poder de consumo do perna-perna, justamente por ser uma espécie que cresce menos, tem menor peso, logo o setor comercial vai ter um impacto maior. Então, na nossa competição, nós podemos avaliar que o Mitilo galoprovincialis interfere no crescimento e no peso adquirido perna-perna. E por último, o nosso último objetivo era encontrar e avaliar, no caso, a presença de Mitilo galoprovincialis em ambiente natural. Nós selecionamos 5 costões rochosos próximos às áreas de maricultura, no município de Bombinhas. Fizemos o levantamento da comunidade do costão rochoso. Esse levantamento foi com base no médio litoral inferior, que é principalmente a área onde ocorrem os principais bivalves.
E dentro nesses costões, nós adicionamos 8 quadrados de 50 por 50 centímetros e contabilizamos todos os indivíduos, todos os macro-organismos dentro desse quadrado, principalmente no ponto de fixação, no caso de algas, por exemplo. Então, para os resultados. Uma predominância de cobertura do substrato pelo Phragmatopoma caudata, que é esse recifezinho de areia amarelo que vocês podem ver na foto. Então ele cobre todo o substrato, o que dificulta o crescimento e, no caso, a fixação de outras espécies, o que pode inibir o aparecimento de outras espécies nessa comunidade, e uma predominância de algas em quase todos os costões também. Ou seja, o Phragmatopoma domina junto com outras algas. E não foram encontrados indivíduos de Mitilo galoprovincialis, ou seja, de alguma maneira a resistência biótica nesse ambiente natural está sendo realizada, está ocorrendo algum tipo de barreira que impede o recrutamento ou a fixação dos indivíduos de Mitilo galoprovincialis por eles não aparecerem. Quando avaliamos a pressão de predação, por exemplo, da Stromonita brasilense, que é o principal predador nesses locais, 3 dos 5 costões amostrados tiveram uma quantidade de indivíduos elevadas. Ou seja, existe uma pressão de predação local, que também pode contribuir em alguma parte para a eliminação desses indivíduos. Quando avaliamos o perna-perna, que também é bivalve, ele só apresentou um número elevado de indivíduos no costão do Atalaia. Todos os outros ele estava ou ausente ou com quantidades muito baixas. Ou seja, até mesmo para o perna-perna, que é a espécie local, existe uma dificuldade de fixação do bivalve nesses locais. Então, isso sugere que existe uma barreira biológica, no caso a resistência biótica, que está impedindo o aparecimento dos bivalves em ambiente natural, tanto e somado também, por exemplo, à predação. Só que não podemos descartar que em algum momento o bivalve Mitilo galoprovincialis vai invadir o ambiente natural. Porque quando vamos para a literatura, existe uma janela de aproximadamente 10 anos entre a detecção da espécie invasora até o aparecimento de uma população persistente, uma população sustentável no ambiente, uma invasão propriamente dita. E no caso de Bombinhas tem sido relatado nos últimos 5 anos, então ainda estamos dentro dessa janela. E a maricultura tem um registro de Mitilo galoprovincialis em uma quantidade elevada, ou seja, existe toda uma pressão de propágulos no ambiente. Constantemente existem os propágulos que podem chegar no ambiente natural e, consequentemente, em algum momento, ultrapassar essa barreira biológica, que está servindo como uma defesa, e invadir o ambiente natural. Então, para terminar, de conclusões gerais, as hipóteses de restrição comportamental e suscetibilidade por parte dos predadores não foram observadas na invasão de Mitilo galoprovincialis. Os predadores não recusaram a espécie invasora, mas também não demonstraram uma preferência alimentar, principalmente no município de Bombinhas. Mitilo galoprovincialis parece não sofrer competição com perna-perna, mas parece restringir o crescimento dessa quando em alta densidade. De forma geral, o Mitilo galoprovincialis interfere e altera o crescimento e o peso adquirido do perna-perna. Sem evidências de controle da invasão pela predação ou pela competição com perna-perna, é necessário o controle de pressão de propágulos, que o Mitilo já existe na maricultura, que é o motivo desse trabalho, para evitar a ampliação da invasão por Mitilo galoprovincialis na região, a chegada desses propágulos no ambiente natural, nos costões. Não foram encontrados ainda indivíduos de Mitilo galoprovincialis nos costões rochosos, o que indica que a resistência biótica desses costões pode estar sendo exercida por outros componentes da comunidade, como, por exemplo, o Phragmatopoma caudata, que é aquele recife de areia que cobre o substrato, que pode diminuir a área disponível para o assentamento de larvas, ou as algas, que pode diminuir o recrutamento pelo efeito de varredura do substrato. Na maioria dos costões teve um grande aumento de aparecimento de algas. Algas, principalmente de grandes folhas, de folhas mais longas, elas realizam o efeito de varredura. Esse efeito de varredura, basicamente, é que durante o movimento das marés, as folhas passam sobre o substrato rochoso, retirando as larvas, os recrutas, ou seja, diminuindo o recrutamento de indivíduos bivalves. Então é necessário testar a resistência biótica tanto do Phragmatopoma quanto das algas sobre o recrutamento de mítilos para dar uma certeza, para ter maiores evidências do efeito da resistência biótica, como também uma necessidade de monitoramento e parceria de pesquisadores e produtores para controlar a invasão de Mitilo galoprovincialis. Principalmente estamos dentro de uma janela de invasão ainda. A pressão de propágulos contínua da maricultura pode ainda desencadear uma invasão aos ambientes naturais, então é constantemente necessário o monitoramento desses locais
e principalmente uma parceria com os maricultores que eles conhecem, eles estão todo dia na atividade, então eles sabem dizer melhor que ninguém o que deve ser feito ali, qual é a situação, e como pesquisadores entramos com o conhecimento biológico da situação. Eu queria fazer um agradecimento ao PPG Eco da UFPR, a todos os professores, amigos e laboratórios que ajudaram, ao UFPR de forma geral, todos os laboratórios, todos os cursos diferentes que prestaram algum tipo de apoio, a Secretaria de Pesca e Agricultura de Bombinhas e a própria Prefeitura de Bombinhas com auxílio de todas as maneiras possíveis, ao financiamento da CAPES, porque financiou esse projeto, minha bolsa de mestrado, ao grupo do Labimar, professor, orientador, professora Rosana, aos meus amigos do Labimar que ajudaram de várias maneiras todos os dias, e alguns agradecimentos especiais ao professor Jean e o professor Edson, que revisaram o meu trabalho, ao Ricardo, o Fernando, o Santos e a todos os outros maricultores locais que nos ajudaram levando ao local, dando dicas, falando o que estava acontecendo, trocando contato, a Denise e ao Jefferson, que são técnicos do laboratório, que deram muita ajuda nas minhas atividades, no meu trabalho, a professora Maria Angélica, que me ajudou um monte durante o meu trabalho também, sempre dando ideias, dando dicas, tirando dúvidas, então foi uma pessoa bem importante também. E a todas as minhas famílias, amigos, que de forma geral participaram do meu trabalho, todo mundo que me deu apoio, então obrigado a todo mundo, eu quero agradecer, esse trabalho foi por vocês.